Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, para você inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim. A palavra de Deus para mim e para você hoje, ela está aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, aonde a Bíblia está dizendo para mim e para você, ó. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viram, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos estar meditando, meus amados, nessa mensagem, nessa palavra, onde a Bíblia está dizendo que Noé recebeu um aviso de Deus e pela fé ali Noé construiu a arca. Porque no momento, meus amados, que Deus havia falado para Noé que havia trazer o dilúvio, nada ainda havia acontecido. E Noé teve que acreditar em Deus. Nós devemos acreditar em Deus, meus amados. Após Deus liberar uma palavra, ela não volta vazia, como diz ali em Isaías 55:11. Da mesma forma, a Bíblia nos diz ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então só há uma maneira, meus amados, de nós agradarmos a Deus, e essa maneira é mediante a fé, crendo em Deus, acreditando na palavra dele. Por Noé acreditar na palavra de Deus, ele fez a arca e foi salvo. E, meus amados, ele e a família dele, e aqueles que não creram foram condenados. Deus deu a oportunidade para todos ajudarem Noé a fazer a arca, e eles não quiseram ajudar Noé. Mesmo sem ajudar, Deus deu a oportunidade ainda para eles entrarem na arca, e eles não quiseram, não creram, não confiaram em Deus, não acreditaram em Deus. E chegou o momento, meus amados, que Noé ali, os animais entraram na arca, Deus lacrou a porta da arca, um anjo lacrou a porta da arca ali no momento que o dilúvio veio, eles quiseram entrar e não puderam mais entrar. Da mesma maneira, meus amados, Jesus está para vir buscar a igreja, está para findar a época da graça de Deus. E hoje, meus amados, tem sido avisado e pregado que Jesus está voltando e muitos não creem. Muitos deixam para tomar a decisão mais tarde. Mas, meus amados, no momento que Jesus vier buscar a noiva dele, a porta da arca vai se fechar e muitos vão ficar de fora, vão querer entrar e não vão poder mais entrar. Por isso é importante você tomar agora a melhor decisão. A Bíblia diz: sem fé é impossível nós agradarmos a esse Deus. Então você tem que acreditar nele. A maneira que você agrada a Deus é mediante a fé. E a palavra de Deus, ela vai dizer que mediante a fé ele condenou o mundo, porque a mensagem de salvação é para todos. Eram para todos ali aqueles que crescem, ajudar Noé a fazer a arca e entrar na arca para serem salvos. Mas eles não creram. E dessa maneira, Noé condenou o mundo, porque ele acreditou em Deus. E aí, meus amados, aqueles que não creram receberam a condenação, receberam a destruição. Da mesma maneira, quando você toma uma decisão e aceita Jesus na sua vida como o único Senhor e Salvador, você está entrando na arca e você está condenando o mundo, você está condenando o sistema do maligno, você está condenando, meus amados, aqueles que não creem, porque você creu em Cristo e através da graça de Deus e do poder de Deus, a glória de Deus é manifesto aí na sua casa, na sua família, e muitos são salvos. E no dia do juízo, meus amados, aqueles que não creram serão indesculpáveis perante o Senhor. A Bíblia nos diz ali em Romanos, no capítulo 1, você pode estar lendo ali do versículo 19 em diante, porque a Bíblia vai dizer que Deus testemunha a sua existência por meio de sua criação. Ninguém, meus amados, vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia, porque, meus amados, por meio da criação de Deus, por meio de tudo aquilo que foi criado, Deus dá testemunho de sua existência. Amém? Então, dessa maneira, meus amados, os que crerem vão condenar o mundo, o sistema do inimigo. Quando está se referindo ao mundo, está se referindo ao sistema satânico. Porque em 1 João 5,19 vai dizer que o Deus desse século, o Deus desse mundo, meus amados, é o inimigo. E aqueles que não dão crédito na palavra e não creem em Deus, eles estão o quê? Sendo enganados pelo inimigo. Em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho.
A luz do Evangelho é a boa notícia. Muitos têm sido cegos para não entender a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo veio, nos libertou dos nossos pecados, ele veio para nos salvar. E hoje, meus amados, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós entramos na arca. Nós entramos na arca da salvação e nós nos tornamos livres do poder do inimigo, do poder, meus amados, que atua nesse mundo decaído. E aí nós se achegamos diante da presença de Deus e através da graça dele nós somos salvos. E a Bíblia diz, meus amados, que por ele acreditar em Deus, ele tornou herdeiro da justiça. Ele herdou a justiça que vem de Deus. A justiça é um dom de Deus. A Bíblia diz, meus amados, ali em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, que Abraão acreditou em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. Nós recebemos a justiça mediante a fé. Por isso o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 1,17 que o justo ele vive pela fé, porque quando ele acredita em Deus, ele é justificado. É Deus que justifica o ímpio, é Deus que justifica o pecador. A Bíblia nos diz ali em 2 Coríntios 5,21, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Jesus Cristo, meus amados, nos tornou justo diante de Deus. E quando nós cremos em Deus, nós recebemos essa justiça. Nós tornamos herdeiros da justiça. A Bíblia diz ali em Romanos 8,17 que nós somos co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Quando, meus amados, nós cremos na palavra, quando nós confiamos em Deus, nós herdamos a justiça. Nós recebemos a justiça, que é um dom, é um presente, é algo que vem de Deus. Quando você acredita na palavra de Deus, você recebe a justiça. E está dizendo que a justiça é segundo a fé. Por isso o apóstolo Paulo diz ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, que pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem pelas nossas obras para que ninguém se glorie. É um presente de Deus, a graça é o favor dele para mim e para você. E nós recebemos esse favor pela fé. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a justiça que vem dele. Aí, meus amados, nós nos tornamos livres de todo pecado. Por isso Noé acreditou em Deus, confiou no Senhor, ele e a sua casa foi salvo. Foi salvo por confiar em Deus, por acreditar em Deus. Da mesma maneira, quando você lê a palavra hoje, você crê na palavra e você confia em Deus, você se torna um herdeiro da justiça. Você herda a justiça, que é um presente de Deus para mim e para você, através de Jesus Cristo. E aí nós somos perdoados, nós somos justificados, aonde o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos ali no capítulo 8, no versículo 1, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, nós herdamos a justiça, nós somos justificados e não há mais condenação. O diabo não pode mais nos acusar, porque em Cristo Jesus, meus amados, nós nos tornamos livres. Amém? Por isso, como Noé tomou uma decisão e acreditou em Deus, confiou em Deus, foi movido pelo temor do Senhor, tome também a mesma decisão que Noé tomou. Creia em Cristo, entre nessa arca. A Bíblia diz ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, se nós crermos no Senhor, será salvo, meus amados, nós e a nossa casa. Se você, meus amados, der ouvido à voz de Deus, se você crer em Deus, se você receber a justiça, através da justiça de Deus na sua vida, meus amados, você vai pregar o Evangelho, a sua família vai ser liberta, o poder das trevas vai ser liberta, a graça de Deus vai ser manifestada no seu lar e as pessoas vão crer. Assim como a família de Noé foi salva e entrou na arca, da mesma maneira, se você acreditar, se você orar por sua família, se você orar por eles diariamente e declarar que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua casa, contra a tua família, meus amados, assim como você entrou na arca e você tornou herdeiro da justiça, sua família também vai entrar na arca e vai tornar
herdeiro da justiça. Acredite na salvação dos seus familiares. Embora a salvação seja individual, mas você tem que crer que Deus vai salvar a sua casa, Deus vai salvar a sua família, Deus vai abrir o entendimento deles, a qual o diabo tem colocado a cegueira, e no momento que as escamas caírem por terra, a cegueira cair por terra, eles vão crer em Jesus Cristo, vão ser salvos, vão tornar herdeiro da justiça segundo a fé. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Eu quero orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem. Eu declaro, Pai, que eles venham ser herdeiros da justiça, que a tua glória, a tua graça seja manifesto na vida dele, na vida dos familiares, na vida dos ouvintes, Pai. Eu peço, Pai, eu clamo agora, Senhor, para que a tua glória, Pai, a tua graça, o teu favor transborde de tal maneira, Pai, que as pessoas venham olhar para nós, venham ver a tua face, que elas venham, Pai querido, Senhor, através do teu poder operando em nós, crer em Cristo, para que elas também venham ser salvas. A tua vontade é que todos sejam salvos. Nós oramos sobre a sua vontade e agradecemos pela fé, crendo em ti. A nossa vitória já está consumada em nome de Jesus. Amém.